Livro O Fruto de Suas Mãos, capítulo 2, Andando com Deus. Número 1. Sendo uma mulher da palavra. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4. No meu casamento, meu sogro, que presidiu a cerimônia, orou para que eu pudesse ser uma mulher da palavra e uma mulher de oração. Após 20 anos, ainda sou desafiada e condenada por tais palavras. Ser uma mulher da palavra e de oração. Naquele momento pareceu tão simples. Quando uma mulher assume a responsabilidade do casamento e maternidade, é tentador pensar que 1 ou 2 versículos por dia serão suficientes. A demanda de atividades pode comprimir o tempo de leitura da Bíblia, rebaixando sua prioridade. Há tanto a ser feito, mas manter-se no livro irá equipar as mulheres a cumprir seus ministérios junto ao marido e filhos, 2 Timóteo 4:5. Também irá capacitá-las a alegremente apresentar seus deveres perante Deus. Nem todas as mulheres são estudantes por natureza. Exige disciplina ler as Escrituras. É fácil deixar isso para o final, quando todas as tarefas estiverem feitas. Aí, de qualquer forma, você pode já estar cansada demais para ler. Ou sua mente pode estar tão cheia com dezenas de detalhes que você é incapaz de prestar atenção a uma só palavra do que lê na Escritura. Todas nós precisamos de ajuda e encorajamento para dedicar-nos ao livro e chegarmos a ser verdadeiras estudantes na escola de Cristo. Como disse o puritano Jeremias Burroughs, veja um erudito que tenha grande compreensão das artes e ciência. Como ele começou? Começou, como dizemos, com o ABC. E então chegou ao Testamento, Bíblia e Gramática. E após isso, aos seus outros livros. Precisamos começar nos tornando sérias alunas de Cristo. E isso começa com a simples leitura das Escrituras. John Bunyan, em seu livro, disse: a Bíblia toda foi dada justamente para este propósito, que você, ao mesmo tempo, creia em sua doutrina e viva na doçura do conforto dessa doutrina. Como podemos viver na doçura e conforto das doutrinas se nem sequer sabemos o que elas dizem? Devemos primeiro aprender e então podemos viver e desfrutar da sua alegria. Se estivermos expostas a somente um tiquinho de doutrina aqui e ali, isso é impossível. Comece com um plano básico de percorrer o Novo Testamento. Lendo aproximadamente 10 capítulos por dia, você terminará a leitura em 1 mês. Se achar que é muito pesado, leia 5 por dia. Sente-se e marque o tempo que gasta para ler os 5 capítulos, sem retroceder ou reler. Você ficará surpresa com quão pouco tempo que essa tarefa exige. E essa pequena quantidade de tempo fará com que você percorra o Novo Testamento inteiro a cada 2 meses. Se encontrar algo que não entende, siga adiante. Você logo estará lendo de novo aquela porção. Sempre que termino, anoto a data para que possa ver quantas vezes li cada livro e também para registrar que pulei alguma seção. Você pode fazer a mesma coisa, ticando os capítulos lidos numa tabela de plano de leitura. Você verá que, enquanto trabalha, ensina seus filhos ou visita uma amiga, o Senhor traz à sua mente os trechos das Escrituras que você está lendo. Quando isso se tornar um hábito na sua vida, será uma grande bênção para você. As Escrituras são uma fonte de conforto, como disse Bunyan. As doutrinas nela contidas são, de fato, muito doces. As esposas cristãs tendem a deixar os livros grossos e a teologia para os maridos. Embora isso possa parecer submissão para alguns, é simplesmente desobediência. Não é suficiente que conheçamos Provérbios 31, Efésios 5, 1 Pedro 3 e 1 Coríntios 1 e 14. Temos de saber muito além do que como ser uma boa esposa. Afinal, nosso chamado é para sermos boas cristãs. E se formos boas cristãs, seremos boas esposas e mães, como eu já mencionei.
Não devemos ter medo de estudar outros tópicos, além dos que tratam de como ser esposa e mãe. Vemos nas Escrituras que as mulheres se tornaram discípulas juntamente com os homens. O que é um discípulo? Não é um seguidor descuidado. Discípulo é um aluno, alguém que está matriculado na classe. Isso pode ser visto até em passagens da Escritura que têm sido mal compreendidas e taxadas de antifeministas, entre aspas. Quando Paulo proíbe que as mulheres ensinem homens, ele, no mesmo trecho, exige que as mulheres cristãs sejam estudantes da palavra. A mulher aprenda, em 1 Timóteo 2:11. Já que nos é exigido aprendizado bíblico, não devemos temer tal tarefa. Devemos vencer a nossa ignorância. Uma vez dedicadas à leitura bíblica, devemos evitar o ensino pernicioso, seja pela TV, livros cristãos ou do púlpito. Devemos ler bons e sólidos livros sobre a doutrina cristã. Isso é bom para nós. Devemos cultivar o gosto por livros que edifiquem a nossa fé, ao invés de nos levar para a terra da fantasia. Você pode começar lendo biografias de santos que foram grandemente usados por Deus no passado. Seja seletiva. Busque sugestões com seu marido. Pegue livretos na biblioteca da sua igreja. O tamanho deles não intimida. Trabalhe no seu ritmo para assimilar mais e mais literatura cristã sólida. Se for o caso, leia só 1 ou 2 páginas por vez, nunca em detrimento do seu tempo de leitura bíblica. Se você perder um culto, assista a gravação. Faça notas do sermão, anote suas perguntas e, em seguida, faça-as ao seu marido. Isso levanta a questão sobre como a mulher pode aprender quando o marido se recusa a liderar espiritualmente, mas esse assunto será tratado em outra parte neste livro. Burroughs pergunta a seus leitores quantos sermões eles ouviram e quantos sermões eles aprenderam. Quanto mais você lê, mais perceberá que os seus pensamentos e sua fala refletem a sua leitura e mais desejará ler. Conhecer a Escritura também nos salvaguardará da vulnerabilidade ao engano da nossa mãe Eva. Que possamos todas nos tornar mais e mais mulheres da palavra. Número 2, a mulher e a serpente. Mas creio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Esse verso apresenta a simplicidade do Evangelho de Cristo em franco contraste com a astúcia da serpente. Eva se deixou levar e foi enganada pela esperteza da serpente. Ela acreditou numa mentira e perdeu a bênção da simplicidade que se encontra em Cristo. O que é essa simplicidade? Não é algo complexo, rebuscado, elaborado ou sofisticado. Mas quando se trata de engano e esperteza, quanto mais complicada e intrincada a mentira for, melhor. Quanto mais sofisticada a mentira aparenta ser, maior apelo tem junto ao crente imprudente e descuidado. Quando seduziu Eva, a serpente ofereceu algo novo e diferente. Aspas, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Fecha aspas. Ela também contestou Deus dizendo, é certo que não morrereis. A serpente lisonjeou Eva para que ela pensasse que sabia algo que seu marido não sabia. Você alguma vez já parou para pensar no porquê dela não ter ido a Adão ao invés de Eva? Paulo ensina que as mulheres são mais facilmente enganadas do que os homens. 1 Timóteo 2,14. A Bíblia ensina que essa é a razão porque Deus ordenou que o homem fosse cabeça do lar. Ele não se deixa enganar tão facilmente quanto a esposa. Isso, obviamente, não significa que os homens não tenham problemas morais. Os homens são mais capazes de se rebelarem abertamente, como se demonstra na desobediência de Adão. Mas as mulheres são mais capazes de se deixarem desviar, ainda que com a melhor das intenções. É certo que os homens também podem ser enganados,
mas é mais comum o caso em que eles enganam e as mulheres lhes dão ouvidos. Um dos mais lamentáveis exemplos disso na atualidade é a indústria do aconselhamento. Quando as mulheres cristãs precisam de um auxílio espiritual, elas muitas vezes se deixam facilmente levar pelo que hoje se faz passar por um aconselhamento cristão. A explosão no aconselhamento é dirigida às mulheres e é mantida com o patrocínio das mulheres. As mulheres se tornaram uma audiência fácil e disposta para esse empreendimento comercial. Tem sido dito a elas todo tipo de mentiras terríveis em seminários e retiros, e até mesmo nos últimos best-sellers das livrarias cristãs locais. Em que tipo de engano as mulheres têm caído hoje? Uma ideia popular é a de que seus problemas são, no fim das contas, culpa dos seus pais. Você não é responsável pelos seus próprios erros, porque eles são um reflexo da sua formação. Seus pais é que criaram você da forma errada. E onde ficam as doutrinas do perdão e santidade? O que aconteceu com aquele verso obscuro que dizia algo sobre honrar pai e mãe? Deus realmente disse isso, não disse? Como a primeira mulher, nós ainda damos ouvidos àquela frase: foi assim que Deus disse? Ou, se disse, ele deveria querer dizer outra coisa. Ele deveria ter em mente os pais de alguma outra pessoa. Lisonjeamo-nos pensando que a palavra de Deus provavelmente não se aplica à nossa situação específica, porque nós somos únicas. E esse é o mesmo antigo engano que Eva sofreu com a serpente. Outra mentira mascarada como ajuda cristã é a de que devemos voltar ao nosso passado para ressuscitar velhas feridas e erros. E tudo de que você se lembrar é verdade. Isso ignora o ensino bíblico sobre o coração humano. Somos plenamente capazes de reescrever a história e atribuir a culpa a quem queiramos. Previna-se contra a tendência popular no movimento de aconselhamento moderno, de vasculhar todo o coração e fazer uso indevido do passado. Para os cristãos, o perdão não é o objetivo final, mas o ponto de partida. Mateus 6, 14 e 15. Porque as mulheres são inclinadas ao engano, devemos nos proteger. Tudo o que ouvimos deve ser pesado na balança da Escritura. Assim, o que uma mulher sábia faz quando precisa de ajuda espiritual? Aqui vão algumas sugestões. Procure primeiro o seu marido. Ele é o seu cabeça e o responsável perante Deus por guiar e pastorear o seu lar, começando com você. Não o procure para acusá-lo por seus problemas. Vá com um espírito humilde, buscando ajuda para o seu problema. Efésios 5, 23, 1 Coríntios 14, 35. Se você chegar a ele humildemente, sem nenhuma crítica velada, e ainda assim ele não se dispuser a aconselhá-la, ou caso ele não saiba como fazê-lo, peça permissão para buscar aconselhamento bíblico e pastoral. Efésios 4, 11 e 16. Quando uma mulher me procura para obter ajuda espiritual, procuro saber se ela tem a bênção do marido para buscar o meu conselho. Se o marido é um incrédulo ou um cristão desobediente, ainda insisto que ela deve ser respeitosa ao tratar dessa situação. Se ele está em franco estado de rebelião, por exemplo, metido num esquema mafioso, a esposa deve buscar ajuda, sem esperar pela permissão dele. Como acontece com todo governo humano, a autoridade do marido sobre a esposa é genuína, mas não é absoluta. Há certas áreas da vida familiar nas quais o magistrado civil ou os presbíteros da igreja possuem jurisdição legítima. Se a sua situação for assim dramática, você deve buscar ajuda externa, mas ainda assim fazendo de modo respeitoso. Atos 4:19. Não partilhe seu problema espiritual com todas as suas amigas. Algumas vezes, falar sobre o problema apenas piora as coisas. Há muitas mulheres que se dedicam a falar mal dos maridos para as amigas e em nome da busca de aconselhamento e encorajamento. Se o problema não é grande o bastante para partilhar com os presbíteros da igreja ou com a polícia, então não é grande o bastante para ser partilhado com mais ninguém.
Inclusive, se você acha que não precisa ficar calada em alguma situação, provavelmente você precisa treinar mais essa prática. Provérbios 31:11. Infelizmente, as mulheres costumam se confidenciar com as pessoas que não estão aptas a ajudar. E aqueles que podem ajudar, tal como o pastor ou os presbíteros, são os últimos a serem procurados. Lembre-se de que não há nenhum problema novo no mundo. Meu esposo chama muitos problemas espirituais de problemas de prateleira de supermercado. Em outras palavras, são problemas comuns com soluções bíblicas muito claras. O seu problema não é único e há sempre uma resposta bíblica para ele. Deus não deixou você sem esperança, mas a esperança que ele oferece se encontra em sua palavra. Eclesiastes 1:9, 1 Coríntios 10:13. Não seja obediente seja obediente à palavra e pese o conselho do seu marido ou os conselhos dos presbíteros na balança da palavra de Deus. Atos 17:11. Isso não é algo que você pode fazer sem que tenha muito da palavra em si mesma. Em muitas situações, não é de se admirar que não saibamos o que fazer, pois não estamos na palavra. Como podemos saber aquilo que Deus requer se não estamos lendo aquilo que ele escreveu? Deuteronômio 8:3. Não permita que o aconselhamento mundano, e mesmo o aconselhamento cristão mundano, rotule o seu problema com algum nome chique. Chamar algo de síndrome não muda nada. Pecado é pecado. Então, se a Bíblia considera algo que você pratica como pecado, confesse e se arrependa. 1 João 1:9. Fique longe dos livros que a fazem fazer olhar, que a fazem fazer olhar interiormente, ao invés de fazê-la olhar para longe de si mesma, em direção a Cristo. Ele é todo o suficiente para todos os problemas que uma mulher casada, ou solteira, ou viúva, ou divorciada pode ter. Hebreus 8:1. De modo especial, fique longe dos livros que a levam a pensar que você tem problemas que nem sabia que tinha. Não se deixe enganar pelo argumento de que você está se privando, Gênesis 3:5. E, finalmente, ore para que sua mente não seja conduzida ao engano e corrupção, mas que permaneça, se firme e faça morada na simplicidade que se pode achar em Cristo. Até o próximo capítulo.